Antes de orarmos, eu quero te pedir uma coisa simples. Não deixe seu coração correr na frente da presença de Deus. Respira fundo por um instante. Acalma a alma. Se você acordou hoje com o peito apertado, com a mente cansada, com a fé abalada por tudo o que vem enfrentando, permanece aqui. Este momento não chegou até você por acaso. Há dias em que o corpo levanta, mas o coração ainda está caído. Há manhãs em que a rotina começa, mas a esperança parece atrasada. Há momentos em que o homem continua andando, falando, resolvendo, trabalhando, tentando ser forte, e por dentro está lutando para não desmoronar. E talvez seja exatamente assim que você começou este dia. Talvez você tenha acordado em crise de fé. Talvez você ame a Deus, mas hoje esteja sem forças para sentir a mesma firmeza de antes. Talvez você tenha orado tantas vezes por uma resposta, por uma mudança, por um alívio, que o silêncio dos últimos dias tentou convencer seu coração de que o céu se fechou. Talvez você esteja cansado de carregar perguntas que ninguém consegue responder. Talvez exista uma dor silenciosa dentro de você, uma decepção escondida, um peso antigo, uma preocupação com a família, uma notícia difícil, uma batalha emocional, um medo sobre o futuro. E no meio de tudo isso, sua fé não acabou, mas está ferida. Sua confiança não morreu, mas precisa de consolo. Seu coração ainda acredita, mas precisa ser sustentado. É por isso que, antes da oração, nós vamos trazer a palavra para o centro deste momento. Porque quando a mente está confusa, a palavra traz direção. Quando a alma está cansada, a palavra traz descanso. Quando a fé entra em crise, a palavra não humilha, a palavra consola. A palavra nos lembra quem Deus é, mesmo quando nós não conseguimos entender o que Ele está fazendo. E a promessa de hoje está em Salmo 91, versículo 16. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa não é apenas uma frase bonita. Essa é uma declaração do cuidado de Deus sobre um homem que escolhe permanecer nele. É o Senhor dizendo: eu não te abandonei no meio da luta. Eu não perdi o controle da sua história. Eu ainda tenho cuidado, sustento, livramento, presença, direção e salvação para te mostrar. Agora, antes de continuarmos, coloque seu coração diante do Senhor e receba esta palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é mais do que uma poesia de proteção. Esse salmo é um abrigo para dias como este. Ele não foi dado para homens que nunca enfrentam luta. Ele foi dado para homens que conhecem o medo, a angústia, a ameaça, a insegurança, a dor, mas decidiram fazer do Senhor o seu esconderijo. O Salmo não nega a existência de noites difíceis. Ele não diz que o homem de fé nunca passa por vales. Ele não promete uma vida sem guerra.
O que ele revela é algo muito mais profundo. No meio do terror existe refúgio, no meio da seta existe cobertura, no meio da peste existe presença, no meio da crise existe consolo, no meio da fraqueza existe um Deus que continua sendo fortaleza. Quando a fé entra em crise, o que mais machuca não é apenas a dor do problema. É a sensação de desorientação por dentro. É quando o homem olha para si e percebe que já não está conseguindo reagir como antes. É quando a mente fica dividida entre o que sabe e o que sente. Sabe que Deus é fiel, mas sente medo. Sabe que o Senhor cuida, mas sente abandono. Sabe que a palavra permanece, mas sente o coração balançando. E muitos homens se culpam por isso. Acham que, por estarem assim, decepcionaram a Deus. Acham que a crise de fé é o fim da caminhada, mas não é. A crise de fé não é sempre a ausência de amor por Deus. Muitas vezes ela é o cansaço de quem sofreu demais, por tempo demais, e agora precisa ser amparado pelo próprio Deus. Salmo 91 não foi escrito para acusar o cansado, foi escrito para acolher o aflito. Foi escrito para lembrar que existe um lugar secreto, um abrigo invisível, uma sombra santa, um esconderijo onde a alma volta a respirar. O texto começa falando daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar de vez em quando. Habitar é permanecer, é fazer do Senhor o endereço do coração. E talvez hoje você tenha chegado aqui justamente porque seu coração precisa voltar para esse lugar. Não para um lugar físico, não para um cenário perfeito, mas para essa posição interior de dependência, rendição e confiança. O Senhor continua sendo morada para o cansado, continua sendo abrigo para o assustado, continua sendo descanso para o sobrecarregado. Continua sendo consolo para o homem que amanheceu em pedaços por dentro. Quando o Salmo fala da sombra do Onipotente, ele está nos lembrando que a proximidade de Deus é real. O homem que anda debaixo dessa sombra não está distante do cuidado do Pai. E isso é importante porque a crise de fé muitas vezes faz o homem sentir Deus longe. Ele ora, mas sente que suas palavras caem de volta no chão. Ele lê, mas parece que nada toca seu peito. Ele busca, mas a alma está seca. Só que a presença de Deus não depende do estado emocional do homem para ser verdadeira. O Senhor não se afasta porque você amanheceu fraco. Ele não vai embora porque sua alma está em conflito. Ele não cancela o cuidado porque você chorou de madrugada, porque sentiu medo, porque se viu abalado. O amor de Deus não é frágil. O cuidado de Deus não oscila com seu humor. A fidelidade de Deus não diminui porque hoje sua fé está menor do que ontem. Ele permanece sendo Deus. E justamente por permanecer, ele se torna o consolo de quem não consegue mais se sustentar sozinho. O Salmo também fala de livramento do laço e da peste. Isso mostra que existem armadilhas que o homem nem sempre vê. Existem ataques silenciosos, opressões interiores, pensamentos que chegam sem pedir licença, setas lançadas contra a mente, acusações que tentam roubar a paz, palavras que ferem, notícias que estremecem, pressões que esmagam. A crise de fé não acontece do nada. Muitas vezes ela vem sendo construída aos poucos, por acúmulo de decepções, de cansaço, de perdas, de frustrações, de batalhas prolongadas. O homem vai suportando, até que um dia acorda e percebe que está espiritualmente exausto. E nesse ponto ele não precisa de condenação, ele precisa de colo espiritual, precisa de palavra, precisa de renovo, precisa do toque de Deus sobre o seu interior. E é aqui que essa promessa do versículo 16 brilha com tanta força. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo que o fim da história não será definido pela crise. O ponto final não será escrito pelo medo.
O último capítulo não pertence ao desânimo. O Senhor ainda tem salvação para mostrar. Isso significa que ainda existe manifestação da graça de Deus para a sua vida. Ainda existe resposta que você não viu. Ainda existe livramento que você não percebeu. Ainda existe sustento que já está sendo preparado. Ainda existe consolo descendo do céu para tocar seu coração. Ainda existe caminho onde seus olhos ainda não enxergaram nada. Ainda existe futuro de Deus para um homem que hoje só consegue ver o peso do presente. Talvez você tenha começado esta manhã sem entusiasmo. Talvez sua alma esteja dizendo: eu não consigo mais acreditar do jeito que acreditava. Talvez você esteja lutando com perguntas como: por que Deus permitiu isso? Por que a resposta não veio? Por que a dor durou tanto? Por que eu me sinto assim? Mas até as perguntas mais dolorosas podem ser levadas para diante do Senhor. Ele não se assusta com sua sinceridade. Ele conhece seu coração antes mesmo que você abra a boca. Ele sabe onde a sua fé está ferida. Ele sabe onde sua alma perdeu força. Ele sabe o nome do seu medo, o peso da sua lembrança, o tamanho do seu esgotamento. E ainda assim, ele não se afasta de você. Ele se aproxima, ele consola, ele cobre, ele sustenta, ele chama seu coração de volta. Talvez hoje você não precise de grandes explicações. Talvez o que você mais precise seja lembrar que Deus não deixou de ser refúgio, que o Senhor ainda continua governando enquanto você tenta entender os próprios sentimentos, que a mão que te trouxe até aqui não perdeu poder, que a presença que te guardou ontem também pode te sustentar hoje. Que a misericórdia do Senhor não acabou durante a madrugada, que a compaixão de Deus não diminuiu por causa das suas lágrimas, que Jesus continua sendo bom, continua sendo pastor, continua sendo abrigo, continua sendo paz para quem está quebrado por dentro. E agora, com o coração diante dessa palavra, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com tudo o que existe dentro de mim. Eu não quero esconder de Ti aquilo que o Senhor já conhece. Eu não quero fingir força diante daquele que vê profundamente a alma. Eu não quero usar palavras bonitas para disfarçar o que meu coração sente. Eu me apresento como estou. E talvez hoje eu esteja mais cansado do que forte. Talvez hoje eu esteja mais ferido do que animado. Talvez hoje eu esteja mais confuso do que seguro. Talvez eu esteja vivendo uma crise de fé que eu nem sabia explicar. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu cheguei até a Tua presença. E mesmo que minha voz esteja trêmula, mesmo que meus sentimentos estejam bagunçados, mesmo que meu coração ainda esteja pesado, eu escolho me aproximar de Ti. Pai, eu entrego nas Tuas mãos esta manhã. Entrego o primeiro pensamento deste dia. Entrego o ambiente da minha casa. Entrego a respiração, o coração, a mente, os passos, as decisões, os sentimentos, os medos e as lembranças. Entrego tudo o que eu acordei carregando. Entrego aquilo que ninguém viu. Entrego a angústia que ficou escondida. Entrego a preocupação que voltou logo cedo. Entrego o pensamento que me perseguiu antes mesmo de eu sair da cama. Entrego o peso que eu estou tentando suportar sozinho há tempo demais. Entrego a tristeza que eu não consegui nomear. Entrego o medo que se instalou dentro de mim. Entrego a crise da minha fé. Entrego essa sensação de desgaste interior. Entrego a Ti, Senhor, porque eu reconheço que sozinho eu não consigo curar a mim mesmo. Sozinho eu não consigo reorganizar a minha alma. Sozinho eu não consigo me levantar por dentro. Senhor, olha para mim nesta manhã com misericórdia. Não segundo minha força, mas segundo a Tua compaixão. Não segundo o que eu consegui sustentar, mas segundo o amor que o Senhor tem por mim. Se há em mim um coração cansado, consola. Se há em mim um espírito abatido, fortalece. Se há em mim medo escondido, visita com paz. Se há em mim confusão, traz clareza. Se há em mim acusação, silencia com Tua verdade. Se há em mim peso acumulado, derrama alívio. Se há em mim desânimo, sopra esperança.
Se há em mim distância, atrai meu coração de volta para perto de ti. Eu preciso do teu consolo, Senhor. Não de um consolo superficial, não de um alívio passageiro, não de uma distração que dure algumas horas. Eu preciso daquele consolo que entra até onde ninguém alcança. Eu preciso da tua presença tocando o fundo da minha alma. Eu preciso do Senhor restaurando o que o cansaço, a dor e o tempo desgastaram dentro de mim. Meu Deus, há dias em que eu consigo declarar com ousadia que o Senhor é meu refúgio. Mas há dias em que eu só consigo sussurrar isso com dificuldade. E hoje, se for preciso, eu vou sussurrar. Ainda que seja com pouca força, eu vou dizer: Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus. Em ti eu confio. Mesmo quando minhas emoções não acompanham essa declaração com a intensidade que eu gostaria, eu escolho continuar me apoiando na tua verdade. Eu não quero construir minha vida em cima do que eu sinto num dia bom ou num dia ruim. Eu quero firmar meu coração em quem o Senhor é. E o Senhor continua sendo fiel, continua sendo bom, continua sendo presente, continua sendo abrigo, continua sendo socorro bem presente na angústia. Continua sendo o Deus que não dorme, que não abandona, que não falha, que não esquece dos seus. Pai, eu te peço, visita esta área da minha vida onde a fé está machucada. Toca exatamente onde a dúvida se instalou. Toca exatamente onde a decepção me atingiu. Toca exatamente onde a espera longa me desgastou. Toca exatamente onde a frustração me fez perder o fôlego. Toca exatamente onde a tristeza começou a roubar minha esperança. O Senhor sabe onde isso começou. O Senhor sabe o que eu ouvi, o que eu perdi, o que eu enfrentei, o que eu não entendi, o que eu suportei calado. O Senhor conhece a raiz da dor. Então eu não te peço apenas que alivie os sintomas, eu te peço que o Senhor alcance a raiz. Vai no fundo do meu coração, Senhor. Vai onde eu não consigo chegar. Vai onde nem minhas palavras conseguem tocar. Vai onde o choro ficou preso. Vai onde o medo se escondeu. Vai onde a fé enfraqueceu. Vai onde a alma se recolheu. Vai onde a esperança se calou. E ali, naquele lugar profundo, derrama teu óleo, derrama teu consolo, derrama tua paz, derrama teu renovo. Meu Pai, eu não quero viver este dia dirigido pelo medo. Eu não quero começar esta manhã sendo conduzido pela ansiedade, pelo pavor do que pode dar errado, pela imaginação de cenários ruins, pela preocupação excessiva, pelo aperto de pensar em tudo o que preciso enfrentar. Eu peço que o Senhor acalme minha mente, acalma meus pensamentos, acalma minhas emoções, acalma esse coração que despertou acelerado, acalma a alma que já amanheceu cansada, acalma o interior, acalma as vozes de preocupação, acalma os ruídos da pressa, acalma a inquietação, acalma a aflição, acalma o que está desorganizado dentro de mim. Senhor, eu entrego meus pensamentos ao teu governo. Eu sei que muitos combates começam na mente, muitos medos crescem no terreno da imaginação, muitas crises se alimentam de pensamentos repetidos que não foram colocados diante de ti. Por isso, eu coloco minha mente sob a autoridade do nome de Jesus. Eu renuncio toda mentira que tenta me convencer de que estou sozinho. Renuncio toda sugestão de abandono. Renuncio todo pensamento que diz que não há saída. Renuncio toda voz que diz que a minha história terminou no vale. Renuncio toda acusação que tenta me afastar da tua presença. Renuncio toda palavra de fracasso, toda sentença de desânimo, toda memória que tenta dominar meu dia antes mesmo que ele comece. Eu me submeto à tua verdade, Senhor. E a tua verdade diz que o Senhor é comigo. A tua verdade diz que o Senhor me guarda. A tua verdade diz que o Senhor não me deixou. A tua verdade diz que o Senhor me sustenta com a tua mão. A tua verdade diz que eu posso atravessar esta manhã na tua presença. Pai, guarda minha fé. Guarda aquilo que ainda está aceso dentro de mim, mesmo que pareça pequeno.
Não deixa que a fumaça da dúvida apague o que o teu espírito acendeu. Não deixa que a frieza das circunstâncias endureça meu coração. Não deixa que o cansaço espiritual roube meu desejo de te buscar. Não deixa que a decepção me transforme num homem distante, desconfiado, seco por dentro. Guarda meu coração em ti. Ensina-me a permanecer, mesmo quando eu não entender. Ensina-me a confiar, mesmo quando eu não enxergar. Ensina-me a esperar, mesmo quando o tempo parecer longo. Ensina-me a descansar, mesmo quando a batalha ainda não acabou. Ensina-me a lembrar que a minha segurança não está na ausência de problemas, mas na tua presença comigo em cada problema. Senhor, eu apresento diante de ti minha casa nesta manhã. Visita cada cômodo, cada ambiente, cada porta, cada janela, cada decisão que será tomada dentro deste lar. Que tua paz reine na minha casa. Que tua presença seja percebida no lugar onde eu vivo. Repreende toda confusão, toda opressão, toda palavra pesada, toda atmosfera de medo, toda inquietação que tenta se instalar entre estas paredes. Eu declaro que o Senhor é o guarda da minha casa. O Senhor é o escudo do meu lar. O Senhor é o abrigo da minha família. O Senhor é aquele que vigia enquanto nós ainda estamos aprendendo a confiar. Cobre com tuas asas este lugar. Estende tua mão sobre todos os que moram aqui. Protege dos perigos visíveis e invisíveis. Livra de acidentes, de más notícias, de males repentinos, de laços, de contendas, de setas lançadas contra a paz deste ambiente. Pai, eu também coloco diante de ti minha família. O Senhor conhece cada nome, cada rosto, cada luta, cada necessidade. O Senhor sabe quem está firme e quem está fraco, quem está animado e quem está abatido, quem está perto e quem está distante, quem está saudável e quem está lutando com dores, quem está em paz e quem está carregando peso em silêncio. Eu te peço, cobre minha família com teu cuidado. Guarda os que vão sair de casa, guarda os que vão trabalhar, guarda os que estão viajando, guarda os que estão enfermos, guarda os que estão em tratamento, guarda os que amanheceram desanimados, guarda os que ainda não sabem como vão atravessar este dia. Visita meus familiares, Senhor. Onde houver dureza, traz paz. Onde houver tristeza, traz consolo. Onde houver frieza espiritual, acende novamente a chama. Onde houver medo, derrama segurança. Onde houver briga, derrama reconciliação. Onde houver silêncio pesado, derrama tua presença. Meu Deus, eu te apresento especialmente aqueles membros da minha família que estão vivendo uma crise de fé. Talvez não saibam explicar, talvez estejam machucados, talvez tenham se decepcionado, talvez estejam frios, talvez estejam lutando contra pensamentos escuros, talvez estejam distantes da oração, distantes da palavra, distantes da sensibilidade à tua voz. Mas o Senhor sabe alcançar cada um. Vai até onde minha voz não chega, vai até onde meu conselho não alcança. Vai até onde minhas mãos não podem tocar. Leva consolo a quem se fechou. Leva ternura a quem endureceu. Leva verdade a quem se confundiu. Leva esperança a quem cansou. Leva salvação a quem se afastou. Leva renovo a quem desanimou. O Senhor sabe como chamar de volta sem ferir. O Senhor sabe como quebrantar sem esmagar. O Senhor sabe como restaurar sem humilhar. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu também coloco diante de ti as responsabilidades deste dia. O trabalho, os compromissos, as contas, as decisões, as demandas, os encontros, as conversas, os desafios, os imprevistos, as pressões. Muitas vezes eu acordo já cansado porque minha mente começa a contar tudo o que precisa enfrentar. E esse peso tenta me dominar antes mesmo que eu dê os primeiros passos. Mas eu não quero andar sozinho hoje. Vai comigo em cada ambiente, vai comigo em cada escolha, vai comigo em cada reunião, vai comigo em cada estrada, vai comigo em cada ligação, em cada resposta, em cada tarefa, em cada compromisso.
Dirige meus passos, dá sabedoria para falar, dá equilíbrio para reagir, dá serenidade para decidir, dá discernimento para perceber o que vem de ti e o que não vem. Abre a porta certa e fecha a porta errada. Livra-me de escolhas precipitadas. Livra-me de agir no impulso do medo. Livra-me de falar movido pela tensão. Livra-me de aceitar caminhos que parecem bons, mas não têm tua paz. Meu Pai, eu entrego também a área financeira da minha vida. O Senhor conhece minhas contas, minhas preocupações, meus limites, meus receios, minhas necessidades. O Senhor sabe o que eu tenho e o que me falta. Sabe o que me preocupa quando penso no amanhã. Sabe o que pesa no meu peito quando eu calculo, tento organizar, tento prever, tento dar conta. Eu te peço que o Senhor seja meu provedor. Não permita que a ansiedade me escravize. Não permita que o medo da falta roube minha paz. Não permita que a pressão financeira se transforme em desespero dentro de mim. Ensina-me a confiar no teu sustento. Ensina-me a agir com sabedoria. Ensina-me a administrar com prudência. Dá-me portas, oportunidades, favor, criatividade, direção e provisão. Repreende a escassez que quer me esmagar emocionalmente e, acima de tudo, guarda meu coração para que eu não perca a fé por causa do aperto. Tu continuas sendo o Deus que cuida. Tu continuas sendo o Deus que vê. Tu continuas sendo o Deus que sustenta no dia mau e no dia bom. Senhor, visita também meu corpo e minha saúde nesta manhã. O Senhor sabe das dores que eu sinto, sabe do cansaço físico, da exaustão acumulada, da falta de descanso, das noites mal dormidas, dos sintomas, dos exames, dos tratamentos, dos medos escondidos. Sabe daquilo que está visível e daquilo que ainda nem foi nomeado. Eu apresento meu corpo a ti. Toca onde há dor, toca onde há inflamação, toca onde há fraqueza, toca onde há desgaste, toca onde há enfermidade, toca onde há medo de diagnóstico, toca onde há recuperação lenta, toca onde há preocupação com o que pode acontecer. Senhor, eu peço saúde, mas também peço paz, porque muitas vezes a angústia adoece ainda mais. Então derrama sobre mim um descanso santo. Ensina meu corpo a desacelerar sob tua presença. Ensina minha respiração a encontrar ritmo em ti. Ensina minha mente a não produzir mais peso do que a situação já carrega. E onde for da tua vontade, manifesta cura, restauração e renovo. Pai amado, há homens que acordaram hoje com feridas emocionais abertas. Talvez eu seja um deles. Feridas que vieram de perdas, de rejeições, de traições, de ausências, de despedidas, de palavras que machucaram, de lembranças que ainda ardem. E muitas vezes essas feridas se tornam um lugar onde a fé vacila, porque o coração ferido começa a perguntar se ainda é amado, se ainda é visto, se ainda é importante, se ainda é cuidado. Por isso eu te peço, Senhor, cura minhas emoções, cura o que está sensível demais, cura o que está endurecido demais, cura o que ficou marcado por experiências dolorosas, cura o que eu levo escondido. Cura a dor que eu nunca consegui colocar em palavras. Cura o luto que ainda me visita de manhã. Cura a saudade que aperta de repente. Cura a memória que ainda desencadeia lágrimas. Cura o medo de sofrer de novo. Cura a insegurança que isso gerou em mim. Cura, Senhor, porque eu não quero continuar vivendo reativo, desconfiado, exausto e defensivo. Eu quero viver debaixo da tua paz. Meu Deus, eu te peço, tira de mim o peso da autopreservação constante. Muitas vezes eu me mantenho tenso porque sinto que preciso controlar tudo para não ser surpreendido. Mas eu não consigo controlar tudo. Eu não consigo prever tudo. Eu não consigo impedir todos os males. Eu não consigo proteger sozinho quem eu amo. Eu não consigo garantir que nada dará errado. E quando eu tento fazer isso, eu só fico mais sobrecarregado. Então eu entrego a ti o controle que nunca foi meu de verdade. Eu entrego o amanhã. Entrego as possibilidades que me assustam.
Entrego os cenários que minha mente construiu. Entrego o medo do que ainda nem aconteceu. Entrego a necessidade de ter todas as respostas. Entrego a obrigação de resolver tudo imediatamente. Entrego a ilusão de controle. E recebo pela fé o descanso de saber que há um Deus vigiando enquanto eu apenas obedeço passo a passo. Senhor, eu não quero atravessar esta manhã dominado pela pressa interior. O mundo corre, a agenda corre, as notícias correm, as cobranças correm, mas meu espírito precisa aprender a andar no ritmo da tua presença. Ajusta meu coração ao teu ritmo, Pai. Não me deixa ser conduzido por ansiedade. Não me deixa tomar decisões no desespero. Não me deixa responder debaixo de irritação. Não me deixa conversar carregando peso que não é meu. Dá-me mansidão por dentro. Dá-me firmeza tranquila. Dá-me paz com discernimento. Dá-me serenidade com coragem. Dá-me descanso mesmo em movimento. Que eu não seja um homem acelerado por dentro e ausente da tua voz. Que eu seja um homem atento, sóbrio, guiado, sensível, sustentado pelo teu Espírito. Pai, renova meu relacionamento contigo. Leva-me de volta à simplicidade da confiança. Leva-me de volta ao lugar da dependência. Leva-me de volta àquele coração que, mesmo sem entender tudo, ainda conseguia repousar em ti. Se eu me tornei mecânico na oração, renova-me. Se eu li a tua palavra sem deixar que ela descesse ao meu peito, desperta-me. Se eu fui ferido e comecei a me proteger até de ti, amolece meu coração. Se eu me tornei apenas funcional na fé, sem alegria, sem sensibilidade, sem expectativa santa, visita-me. Não quero viver uma espiritualidade vazia. Não quero apenas repetir palavras. Não quero continuar me acostumando com um coração distante. Eu preciso de vida em ti. Preciso de comunhão real. Preciso voltar a sentir reverência, sede, consolo, descanso e alegria na tua presença. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu me cobrei além do que deveria. Muitas vezes eu olhei para minha fraqueza e concluí que fracassei espiritualmente. Muitas vezes me envergonhei por não estar bem. Muitas vezes achei que, por sentir medo, eu estava desagradando ao Senhor. Muitas vezes julguei a mim mesmo com dureza, mas nesta manhã eu recebo tua graça, recebo tua compaixão, recebo teu olhar de amor, porque o Senhor não lida comigo como um juiz impaciente diante de um homem cansado. O Senhor lida comigo como um pai que conhece meu limite. O Senhor sabe do que eu sou feito. O Senhor sabe quanta pressão eu venho suportando. O Senhor conhece minhas noites, meus pensamentos, minhas lutas escondidas. Então eu rejeito a acusação e recebo o consolo. Rejeito a condenação e recebo tua misericórdia. Rejeito o peso de ter que parecer forte o tempo todo e aceito descansar no teu cuidado. Meu Deus, eu oro também por quem me feriu, por quem me decepcionou, por quem trouxe peso ao meu coração. Eu não quero carregar para este dia venenos antigos. Não quero começar amanhã preso à amargura, à ofensa, ao ressentimento, ao desejo de retribuição. Eu não nego o que doeu. Eu não chamo de leve o que me feriu profundamente. Mas eu coloco isso diante do Senhor. Julga com justiça aquilo que eu não consigo resolver. Cura aquilo que ainda arde. Solta meu coração da prisão do passado. Não me deixa ser governado por lembranças amargas. Não me deixa transformar dor em identidade. Não me deixa carregar pessoas dentro da alma de um jeito que só rouba minha paz. Lava meu interior, Senhor. Faz em mim uma obra profunda, porque eu quero ser livre por dentro. Pai, existe também o medo do futuro, e como esse medo pesa. Medo do que virá, medo do que pode mudar, medo do que pode faltar, medo do que pode se romper, medo do inesperado, medo de receber uma notícia ruim, medo de perder, medo de não suportar. Eu te entrego esse medo, porque o amanhã não está solto, o amanhã não está sem dono, o amanhã já está diante de ti. O Senhor já está no dia que eu ainda nem vivi. O Senhor conhece o caminho antes de eu começar a andar. O Senhor vê o fim desde o começo.
Então eu não preciso viver este dia tentando resolver antecipadamente todos os dias que ainda nem chegaram. Dá-me o pão de hoje, dá-me a graça de hoje, dá-me a força de hoje, dá-me a paz de hoje, dá-me a fidelidade de hoje, dá-me a clareza de hoje. E amanhã, quando o amanhã chegar, eu sei que tua misericórdia também estará me esperando. Senhor, eu te peço por libertação interior. Liberta-me do que me aprisiona por dentro. Liberta-me do medo constante. Liberta-me da ansiedade repetitiva. Liberta-me da visão escurecida da vida. Liberta-me da desesperança. Liberta-me do hábito de sempre esperar o pior. Liberta-me da incredulidade alimentada pela dor. Liberta-me do cinismo espiritual. Liberta-me da frieza. Liberta-me da insensibilidade. Liberta-me da fadiga que virou identidade. Liberta-me do peso de tentar ser suficiente para tudo e para todos. Liberta-me de toda a opressão que tenta sugar minha paz. Liberta-me de pensamentos que não vêm de ti. Liberta-me do círculo de medo, cansaço, culpa e silêncio. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebre sobre a minha vida aquilo que não combina com a liberdade dos teus filhos. Pai, eu quero aprender a me esconder em ti. Ensina-me a voltar para o esconderijo do Altíssimo, não apenas quando o medo explode, mas como um estilo de vida. Ensina-me a fazer da tua presença minha casa. Ensina-me a correr para ti antes de correr para a preocupação. Ensina-me a buscar tua voz antes de ouvir o barulho das circunstâncias. Ensina-me a abrir o coração diante de ti antes de me fechar em mim mesmo. Ensina-me a orar com sinceridade. Ensina-me a ficar em silêncio diante do Senhor quando minhas palavras acabarem. Ensina-me a descansar à sombra do Onipotente. Ensina-me a permanecer. Ensina-me a habitar. Ensina-me a confiar de um jeito mais profundo, mais simples, mais inteiro. Meu Deus, eu também te peço por sensibilidade espiritual neste dia. Que eu perceba a tua mão nas pequenas coisas. Que eu veja a tua bondade nos detalhes. Que eu reconheça a tua proteção em livramentos que talvez eu nem note. Que eu tenha um coração atento à tua direção. Muitas vezes, o Senhor está cuidando de mim em maneiras que eu nem consigo enxergar. O Senhor fecha caminhos que me fariam mal. O Senhor atrasa coisas para me proteger. O Senhor permite pausas para me poupar. O Senhor envia pessoas, palavras, lembranças e sinais da tua fidelidade. Dá-me olhos para perceber. Dá-me gratidão para reconhecer. Dá-me humildade para admitir que o Senhor cuidou de mim mais vezes do que eu consegui contar. Senhor, eu oro por este homem que amanheceu com a fé em crise e se sente culpado por isso. Que ele receba agora a tua consolação. Que ele perceba que a mão do Senhor não se retirou dele. Que ele ouça em seu interior a voz do Pai dizendo: eu continuo aqui. Eu não desisti de você. Eu não me afastei da sua história. Eu ainda sou o seu Deus. Eu ainda sou seu abrigo. Eu ainda sou sua rocha. Eu ainda sou seu refúgio. Eu ainda sou aquele que te toma pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Senhor, visita esse coração. Dá-lhe um abraço que não pode ser explicado, mas pode ser sentido. Dá-lhe um alívio que não vem das circunstâncias, mas da tua presença. Dá-lhe uma paz que não depende de respostas imediatas. Dá-lhe descanso, mesmo antes da mudança externa. Dá-lhe certeza de que não está sozinho. Pai amado, eu te peço pelas manhãs que parecem pesadas demais, por aqueles dias em que levantar parece uma batalha, por aquelas horas em que o coração ainda está processando a noite difícil que passou, por aqueles momentos em que a alma não encontra ânimo. Nesses dias, Senhor, sê a força do cansado, sê o fôlego do abatido, sê a coragem de quem já não consegue produzir a própria coragem, sê a companhia de quem está se sentindo invisível, sê a luz de quem amanheceu em sombra.
Sê o consolo de quem acordou chorando por dentro. Sê a paz de quem começou o dia em conflito interior. Sê a mão que ergue. Sê a voz que orienta. Sê a presença que estabiliza. Sê o pão do aflito. Sê o abrigo do homem cansado. Senhor, o teu servo Davi declarou que 1000 cairiam ao lado e 10.000 à direita, mas que o mal não o atingiria. Essa é uma imagem poderosa de proteção no meio do caos. E hoje eu oro para que, mesmo vivendo num mundo de notícias ruins, pressões, violências, sustos e incertezas, meu coração permaneça guardado. Não me deixa ser contaminado pela atmosfera do medo. Não me deixa viver em alerta constante como se eu estivesse abandonado à própria sorte. Guarda minhas entradas e minhas saídas. Guarda meus caminhos. Guarda minhas conversas. Guarda meus relacionamentos. Guarda minha integridade. Guarda meus afetos. Guarda minha mente. Guarda meu discernimento. Guarda meu sono futuro, guarda meu retorno para casa ao final deste dia, que os teus anjos me cerquem conforme tua vontade, que tua mão esteja sobre mim, que eu ande consciente de que existe uma cobertura santa sobre a minha vida. Pai, eu te agradeço porque o consolo que vem de ti não é fraco. O consolo de Deus não é uma palavra vazia para anestesiar a dor. O teu consolo sustenta, fortalece, corrige a postura da alma, devolve lucidez, reconstrói o que está desabando. O teu consolo me lembra que eu posso chorar e ainda assim continuar sendo amado, que eu posso estar cansado e ainda assim continuar sendo cuidado, que eu posso estar em processo e ainda assim continuar sendo sustentado, que eu posso não entender tudo e ainda assim continuar seguro em tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque tua consolação não me humilha, ela me ergue, não me expõe, me cobre, não me rejeita, me acolhe, não me abandona no chão, me levanta com ternura. Meu Deus, eu quero declarar nesta manhã, com a fé que tenho agora, ainda que ela precise ser fortalecida, eu não estou abandonado. O Senhor está comigo, minha casa está diante do Senhor, minha família está diante do Senhor, meu futuro está diante do Senhor, minha saúde está diante do Senhor, meu trabalho está diante do Senhor, minhas lutas estão diante do Senhor, minha mente está diante do Senhor, minha crise de fé está diante do Senhor, meu cansaço está diante do Senhor, meu choro está diante do Senhor. E tudo aquilo que está diante do Senhor pode ser tocado pela tua graça, pode ser visitado pelo teu consolo, pode ser transformado pela tua presença, pode ser sustentado pela tua mão. Pai, fortalece-me contra a tentação de desistir por dentro. Muitas desistências não são anunciadas, elas acontecem silenciosamente. O homem continua vivendo, mas já não espera mais nada. Continua andando, mas não se alegra em nada. Continua orando, mas sem expectativa. Continua respirando, mas espiritualmente se retraiu. Livra-me desse lugar, Senhor. Não me deixa apodrecer por dentro. Não me deixa me acostumar com uma alma sem brilho. Não me deixa abraçar o desânimo como se ele fosse minha identidade. Reacende a esperança, reacende o desejo de viver, reacende o prazer de te buscar, reacende o ânimo para continuar, reacende a convicção de que a tua salvação ainda me será mostrada. Reacende em mim a certeza de que a história não terminou na dor que eu vejo hoje. Senhor Jesus, eu te peço por pureza de coração neste dia, que o medo não me torne áspero, que a pressão não me torne duro, que a luta não me torne injusto com quem está perto. Que a crise não me transforme num homem amargo. Guarda meus lábios, guarda meu olhar, guarda minhas reações. Guarda meu coração para que, mesmo enfrentando batalhas, eu continue andando em verdade, em mansidão, em honestidade, em amor, em domínio próprio. Não me deixa descontar em outros o peso que só deve ser levado à tua presença. Não me deixa ferir porque fui ferido. Não me deixa endurecer porque sofri. Faz de mim um homem guardado pelo teu Espírito. Pai, eu apresento diante de ti as áreas da minha vida que parecem sem resposta.
aquilo que eu oro há muito tempo e ainda não vi mudança, aquilo que continua do mesmo jeito, aquilo que eu entreguei repetidas vezes e ainda me preocupa, aquela porta que continua fechada, aquela restauração que parece distante, aquela dor que se prolongou, aquela situação familiar que permanece delicada, aquela espera que testou minha fé. Senhor, eu não quero negar a realidade. Eu sei que existem coisas que ainda não mudaram, mas eu me recuso a concluir que o Senhor não está agindo só porque eu ainda não vi tudo acontecer. O invisível de Deus continua trabalhando. O Senhor continua movendo o que meus olhos não percebem. Continua preparando o que meu coração ainda não alcançou. Continua sustentando o que eu não saberia sustentar. Continua impedindo males que eu nem imagino. Continua me formando no processo. Continua me guardando daquilo que eu mesmo escolheria errado. Continua sendo Deus também no silêncio. Meu Deus, dá-me maturidade espiritual para não interpretar o silêncio como ausência. Dá-me profundidade para saber esperar. Dá-me fé para continuar crendo sem precisar de sinais o tempo todo. Dá-me paciência para permanecer. Dá-me quietude para ouvir tua voz. Dá-me firmeza para não ceder ao desespero. Dá-me memória espiritual para lembrar de quantas vezes o Senhor já me socorreu, quantas manhãs eu achei que não suportaria e ainda assim fui sustentado. Quantas vezes pensei que tudo se perderia e ainda assim tua mão me guardou. Quantos dias comecei fraco e terminei reconhecendo que o Senhor me carregou. Quantas lágrimas foram vistas pelo céu, quantos perigos foram evitados, quantas respostas chegaram de formas inesperadas, quantas vezes tua misericórdia me encontrou antes que eu afundasse de vez. Eu te agradeço por isso e uso essas lembranças para alimentar a fé neste novo dia. Senhor, eu oro por quem se sente espiritualmente envergonhado, por quem pensa, eu deveria estar melhor do que estou. Eu deveria estar mais firme, mais maduro, mais forte, mais confiante. Mas a verdade é que se sente vazio, confuso e cansado. Pai, consola esse coração. Mostra que o teu amor não se baseia no desempenho espiritual do homem. Mostra que a tua graça continua alcançando o cansado. Mostra que a tua presença continua aberta para aquele que volta. Mostra que a oração fraca ainda pode ser ouvida quando nasce de um coração sincero. Mostra que lágrimas também são linguagem diante do teu trono. Mostra que o homem pode chegar quebrado e ainda assim encontrar abrigo em ti. Meu Deus, eu peço por direção prática neste dia. Há decisões que precisam ser tomadas, há caminhos para discernir, há conversas difíceis, talvez esperando por mim, há responsabilidades que exigem sabedoria, há oportunidades que precisam de discernimento, há limites que precisam ser respeitados, há passos que não podem ser dados com pressa. Então, ilumina meu entendimento, não me deixa confundir impulso com direção, não me deixa confundir medo com prudência. Não me deixa confundir comodismo com paz. Não me deixa confundir urgência com propósito. Abre meus olhos para o que realmente importa. Ensina-me a dizer sim quando for tempo de avançar e a dizer não quando for tempo de recuar. Dirige-me, Senhor. Eu não quero apenas fazer o que parece lógico. Eu quero andar em alinhamento contigo. Pai, eu também te peço, restaura em mim o prazer pelas pequenas misericórdias. Que eu volte a perceber o valor de um dia, de um fôlego, de uma mesa simples, de um momento de quietude, de uma palavra de carinho, de um livramento discreto, de uma provisão inesperada, de um sol nascendo, de um café quente, de uma oração ouvida, de um salmo que consola, de um abraço, de uma porta que se abriu, de uma tristeza que não me dominou, de uma noite que terminou, de uma manhã que começou. Ensina-me a ver o cuidado de Deus também no comum, porque a fé não é sustentada apenas por grandes marcos. Muitas vezes ela é fortalecida pelos pequenos sinais diários da tua bondade. Senhor, há homens que estão cansados porque se tornaram apoio de muita gente.
sustentam casa, sustentam família, sustentam emoções, sustentam problemas, sustentam responsabilidades, sustentam contas, sustentam preocupações, sustentam expectativas. E às vezes ninguém pergunta como eles estão por dentro, mas o Senhor pergunta, o Senhor vê, o Senhor sabe. Então eu te peço por esse homem sobrecarregado, alivia o peso, fortalece os ombros, renova a alma, dá descanso por dentro, dá coragem sem dureza, dá força sem endurecimento, dá paz sem passividade, dá renovo no íntimo, mostra a ele que não precisa carregar tudo sozinho. Mostra a ele que o Senhor é o Deus que ajuda, o Deus que sustenta, o Deus que entra junto na batalha, o Deus que não exige que ele seja de ferro, o Deus que acolhe seu cansaço. Pai amado, eu te peço também por quem viveu perdas que mexeram com sua fé. Talvez uma morte, uma separação, uma decepção profunda, uma quebra, um fim inesperado, uma doença, uma injustiça. E desde então, o coração ficou se perguntando onde o Senhor estava. Eu te peço, visita esse lugar de luto e de perguntas, não com respostas frias, mas com tua presença. Há dores que não são curadas por explicações rápidas. Elas são atravessadas com companhia santa. Então, acompanha esse coração, Senhor. Senta ao lado do aflito, consola o enlutado, abraça o que se sente vazio, mostra que mesmo no vale o Senhor continuou perto, mesmo na perda o Senhor continuou presente, mesmo naquilo que ele não compreendeu, o teu amor não foi retirado. Meu Deus, que nesta manhã a verdade do Salmo 91 se torne mais do que palavras conhecidas, que ela se torne experiência interior, que eu me sinta coberto por tuas asas, que eu perceba a segurança da tua sombra, que eu receba a paz de saber que minha vida não está exposta ao acaso, que eu descanse na certeza de que o Senhor é escudo e broquel, que minha alma aprenda a se deitar nessa promessa, que meu espírito pare de vagar por cenários escuros e passe a repousar em ti. Que eu não apenas recite que o Senhor é meu refúgio, mas que eu viva como alguém abrigado nele. Pai, eu entrego a ti os relacionamentos deste dia. Guarda minhas conversas, guarda meus encontros, guarda minha postura. Dá-me graça para conviver, dá-me maturidade para ouvir, dá-me sabedoria para responder. Livra-me de contendas desnecessárias, livra-me de mal-entendidos, livra-me de reações duras, livra-me de carregar irritação para onde não devo. Faz-me um homem pacificador, faz-me um homem firme e manso, faz-me um homem que leva a paz de Cristo para o ambiente por onde passa. E se eu tiver que enfrentar alguma tensão hoje, que eu não o faça sem tua direção, que eu não me mova sem tua paz. Senhor, eu peço pelo meu interior quando ninguém estiver vendo, porque é fácil parecer bem em público e estar desabando por dentro. É fácil cumprir tarefas e, ao mesmo tempo, carregar uma tempestade invisível. É fácil sorrir e ainda assim lutar com pensamentos pesados. Mas tu vês o secreto, tu vês o bastidor, tu vês aquilo que nem a família percebe. Então cuida de mim nesse lugar escondido. Quando eu estiver sozinho, guarda minha mente. Quando eu estiver em silêncio, guarda meus pensamentos. Quando a lembrança ruim vier, socorre-me. Quando a preocupação crescer, estabiliza-me. Quando a fé balançar, sustenta-me. Quando o medo tentar dominar, lembra-me da tua palavra. Quando eu sentir vontade de me entregar ao desânimo, puxa-me para perto de ti. Pai, eu agradeço porque o Senhor não me ama apenas quando eu estou forte. O Senhor me ama no processo. Ama-me no dia bom e no dia difícil. Ama-me quando eu estou cantando e quando eu estou chorando. Ama-me quando minha oração flui e quando minhas palavras travam. Ama-me quando sinto tua presença com clareza e também quando estou atravessando um deserto interior. Esse amor é descanso para mim. Esse amor me devolve fôlego. Esse amor me faz continuar. Esse amor me impede de afundar de vez.
Obrigado, Senhor, por um amor que não oscila. Obrigado por uma fidelidade que não envelhece. Obrigado por um cuidado que me acompanha nesta manhã. Meu Deus, eu tomo posse com humildade da promessa de Salmo 91, versículo 16. O Senhor disse que mostraria tua salvação. Então, eu espero por manifestações do teu cuidado neste dia. Espero pela tua direção. Espero pelo teu socorro. Espero pelo teu consolo. Espero por livramentos. Espero por respostas no tempo certo. Espero por paz no meio da batalha. Espero por sinais da tua bondade. Espero pela graça necessária para cada passo. Não uma esperança ansiosa, exigente e impaciente, mas uma esperança confiante, mansa, sustentada pela tua palavra. Eu creio que o Senhor ainda me fará ver tua salvação. Talvez não do jeito que eu imaginei, talvez não no tempo que eu preferia, mas do jeito perfeito do céu, na sabedoria do teu amor. Pai, eu renovo agora meu compromisso de permanecer em ti. Não quero te buscar apenas como solução emergencial. Quero fazer da tua presença meu lugar constante. Quero voltar ao esconderijo. Quero voltar à intimidade. Quero voltar à dependência. Quero que a oração seja meu primeiro movimento e não meu último recurso. Quero que a palavra tenha espaço real no meu dia. Quero aprender a desacelerar para te ouvir. Quero aprender a me aquietar para te perceber. Quero construir essa vida interior contigo. E mesmo que isso comece pequeno hoje, eu te peço que o Senhor receba esse desejo e o fortaleça. Meu Deus, eu oro por proteção sobre minha mente contra tudo o que drena minha fé. Protege-me do excesso de notícias pesadas. Protege-me de conversas que alimentam medo. Protege-me de ambientes que roubam paz. Protege-me de influências que me afastam da simplicidade do Evangelho. Protege-me da voz do acusador. Protege-me de distrações que endurecem meu espírito. Protege-me da tentação de preencher o vazio com coisas que não curam. Protege-me de correr para atalhos errados quando o coração estiver carente. Mantém meu interior alinhado contigo. Que eu saiba parar quando precisar parar. Que eu saiba silenciar quando precisar silenciar. Que eu saiba me recolher em ti quando meu coração estiver vulnerável. Senhor, eu também oro por quem está ouvindo esta oração e se sentindo no limite. Aquele homem que quase não teve forças para começar o dia. Aquele homem que se sente esgotado, emocionalmente drenado, espiritualmente abatido. Senhor, chega perto dele agora. Toca-o agora. Dá-lhe um sinal do teu cuidado. Renova seu fôlego, segura sua mente, sustenta suas emoções. Tira-o da beira do desespero. Não deixa que ele sucumba ao peso do dia. Levanta-o interiormente. Dá-lhe clareza. Dá-lhe esperança. Dá-lhe paz. Que ele sinta que o céu não está indiferente. Que ele perceba que há um Deus vendo suas lágrimas, recolhendo seu cansaço e ministrando consolo neste exato momento. Pai, ensina-me a viver um dia de cada vez sem perder a visão da eternidade. O Senhor prometeu longura de dias e mostrou na tua palavra que a vida dos teus está guardada em ti. Eu te agradeço porque minha história não termina na ansiedade, não termina na dor, não termina no medo, não termina na crise, não termina no silêncio. Há salvação, há propósito, há cuidado, há futuro em tuas mãos. E mesmo quando eu não enxergar o quadro inteiro, ajuda-me a confiar no autor da história. Meu Deus, nesta manhã eu também te peço por alegria serena. Não aquela alegria barulhenta que depende de tudo dar certo, mas aquela alegria quieta de quem sabe que pertence a ti. Dá-me contentamento santo, dá-me gratidão humilde, dá-me paz profunda, dá-me aquele sorriso interior que brota da consciência de que o Senhor está comigo, dá-me leveza no espírito, dá-me capacidade de desfrutar o bem simples, dá-me liberdade para respirar sem culpa. Dá-me paz para andar sem pressa por dentro. Dá-me descanso na alma. Pai, eu entrego também minhas fraquezas repetidas. Aquilo que me faz tropeçar.
aquilo que me cansa, aquilo que se repete em mim e me envergonha, minhas reações exageradas, meus medos antigos, minhas manias de controle, minhas inseguranças, minha dificuldade de esperar, meu impulso de me fechar, minha tendência de antecipar sofrimento. Eu não escondo isso do Senhor. Eu trago tudo à luz da tua presença e peço: trata-me, trabalha em mim, molda-me, santifica-me, cura-me, fortalece o que é fraco, corrige o que está fora do lugar, alinha o que está torto. Não me deixa permanecer o mesmo homem fechado dentro dos mesmos padrões que me adoecem. Senhor, eu quero declarar mais uma vez: minha mente descansa no Senhor, meu coração descansa no Senhor, minha casa está guardada no Senhor, minha família está guardada no Senhor, meu futuro está guardado no Senhor. Eu entrego o que não controlo, eu entrego o que me assusta, eu entrego o que me pesa, eu entrego o que me desgasta, eu entrego o que me rouba o sono, eu entrego o que ameaça minha fé, e recebo pela tua graça o descanso da confiança, o descanso de saber que o Senhor continua reinando, o descanso de saber que eu não estou esquecido, o descanso de saber que o Senhor não perdeu o controle da minha história. Pai, abençoa as obras das minhas mãos neste dia, que tudo aquilo que eu fizer seja tocado por tua graça. Dá-me produtividade sem ansiedade, dá-me excelência sem perfeccionismo, dá-me foco sem tensão, dá-me disposição sem agitação, dá-me lucidez, dá-me favor, dá-me bom testemunho, dá-me portas certas, dá-me proteção no ambiente profissional. Livra-me de injustiças, livra-me de humilhações desnecessárias, livra-me de armadilhas, livra-me de decisões precipitadas, que eu seja conduzido pelo teu Espírito em tudo o que eu realizar. Meu Deus, eu agradeço pelas misericórdias desta manhã. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque há mais um dia diante de mim. Obrigado porque, mesmo cansado, eu ainda posso orar. Mesmo ferido, eu ainda posso buscar. Mesmo confuso, eu ainda posso me achegar. Mesmo fraco, eu ainda posso ser sustentado. Obrigado porque tua presença não depende de eu estar perfeito. Obrigado porque tua compaixão me alcança exatamente onde eu estou. Obrigado porque tua palavra ainda fala. Obrigado porque teu Espírito ainda consola. Obrigado porque o nome de Jesus ainda é refúgio, ainda é paz, ainda é salvação. Pai, eu encerro esta oração não porque minha dependência acabou, mas porque o meu dia vai começar debaixo da tua mão. E eu quero sair deste momento levando no coração a certeza de que o Senhor vai comigo. Eu não saio daqui sozinho, eu não saio daqui desprotegido, eu não saio daqui entregue ao acaso, eu saio daqui acompanhado pelo Deus Altíssimo. Eu saio daqui debaixo da sombra do Onipotente. Eu saio daqui com a palavra guardada no peito. Eu saio daqui com o consolo do Senhor sobre minha alma. Eu saio daqui com a paz que o mundo não pode dar. Eu saio daqui lembrando que, mesmo em crise, eu ainda pertenço a Ti. Mesmo cansado, eu ainda sou sustentado por Ti. Mesmo sem todas as respostas, eu ainda estou seguro em Tuas mãos. E agora, Senhor, antes de dizer amém, eu te peço mais uma vez, mantém meu coração perto. Não deixa que o barulho do dia roube o que o Senhor ministrou em silêncio nesta manhã. Não deixa que a correria apague a ternura desta oração. Não deixa que as pressões me façam esquecer da Tua presença. Traz à minha memória ao longo do dia aquilo que foi semeado agora. Quando eu sentir medo, lembra-me do refúgio. Quando eu sentir peso, lembra-me do consolo. Quando eu sentir dúvida, lembra-me da Tua fidelidade. Quando eu sentir pressa, lembra-me de respirar na Tua presença. Quando eu sentir fraqueza, lembra-me que Tua força se aperfeiçoa nela. Quando eu sentir solidão, lembra-me que o Senhor está comigo. Senhor, eu recebo esta manhã como um presente das Tuas mãos e a entrego de volta para ser vivida debaixo da Tua direção. Toma meu coração,
toma minha mente, toma meus passos, toma minha casa, toma minha família, toma meu trabalho, toma minhas lutas, toma meus sonhos, toma meus medos e governa tudo com tua paz. Que esta manhã seja marcada pela tua presença, que este dia seja atravessado com tua ajuda, que este coração seja consolado pelo teu amor, que esta fé, mesmo ferida, seja fortalecida pela tua palavra, que eu veja, em algum momento deste dia, sinais da tua salvação, como o Senhor prometeu, e que ao final eu possa reconhecer: o Senhor esteve comigo o tempo todo. Eu oro assim, confiando não na minha força, mas no teu amor. Não no meu merecimento, mas na tua graça. Não na minha estabilidade, mas na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você está passando por algo específico, deixe também seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Inscreva-se para continuar conosco nas próximas orações e começar cada manhã debaixo da palavra e da presença de Deus. Que o Senhor te conceda paz, consolo, direção e proteção neste dia.